Olá, bem-vindo ao canal Bíblia Aberta com Cláudia Martins de Oliveira. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu estou lhe convidando para que você se inscreva e deixe lá o seu like, o seu comentário, ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja notificado e possa estar aproveitando desses momentos maravilhosos que vamos passar juntos. Beleza? Como o nome do canal é Bíblia Aberta, eu não poderia deixar de abrir a Palavra de Deus. Está aqui comigo, viu? E eu convido a vocês, neste momento, para que vocês também possam acompanhar a leitura na Bíblia de vocês. E nós hoje vamos fazer uma leitura no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela está mostrando exatamente como que seria nos últimos dias. Se eu perguntar para você agora, você tem visto esse tipo de pessoas hoje, atualmente no mundo que nós estamos vivendo? Eu tenho certeza que você vai responder que sim. Pessoas blasfemadoras, caluniadoras, pessoas que são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Quando a gente fala da palavra de Deus, essas pessoas, elas acabam até criticando, sorrindo, rindo, nos falando algo que é irreal. Mas eu convido você a entender a palavra de Deus. O Senhor nos deu várias formas de presenciarmos o momento e de sabermos o momento que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela é fiel, isso nós não temos dúvida, e ela se cumpre ao pé da letra, como ela tem se cumprido até hoje. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, que últimos dias? Quando estivesse próximo à vinda de Cristo Jesus. Presta atenção, porque isso já é um sinal. E nós temos visto pessoas tão indiferentes com os seres humanos. Nós temos visto no mundo que nós vivemos hoje o amor avançado a coisas do que mesmo a pessoas. E isso tem preocupado muito. Por quê? Porque nós temos visto um crescente número do quê? De coisas ruins. Nós sabemos que crimes, essas coisas sempre existiu, mas o que nós estamos presenciando agora, a cada momento, é que está aumentando gradativamente o número da maldade no mundo. E isso é um grande sinal que o Senhor nos deixou. Eu queria dizer para você que Jesus vai voltar. Querendo eu ou não, o outro acreditando ou não, Jesus vai voltar. Isso é uma promessa que ele fez. Está lá em São João, capítulo 14, onde ele falou para os seus discípulos: olha, não se turbe o coração de vocês, crede em mim, né? Crede em Deus, ele disse, Cristo Jesus, e crede também em mim. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. E nós aguardamos essa bendita volta de Cristo Jesus. Só que nós temos que entender o seguinte: não é todo mundo que vai. Nós temos que entender isso. A gente vê tantas pessoas pregando tantas coisas que não é real, como se você ir, né, morar com Cristo Jesus a eternidade fosse algo assim que você não precisasse, sabe, seguir os passos de Cristo, que você não precisasse se adaptar, adequar aquilo que o Senhor nos ensinou. E as pessoas, elas querem viver como elas imaginam, como elas bem pretendem, sabe?
Elas não querem ter o compromisso de andar com Deus. Eu acredito, se a pessoa não quer ter o compromisso de andar com Deus, imagina ela viver uma eternidade perto de Deus. Vai ser muito ruim. Então Deus respeita, sabe, a atitude e as escolhas que cada ser humano tem. E é por isso que ele disse que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, jactanciosos, presunçosos, né, atrevidos. E nós estamos vendo uma sociedade caminhando para onde? Caminhando para o fim. A gente não vê mais amor. O amor se esfriou. O ser humano hoje, ele ama as coisas e não as pessoas, né? Você vê tão simples aquele... Você vê nas redes sociais, assim, sabe? Principalmente nas redes sociais, o ódio das pessoas, umas com as outras. Pessoas que prejudicam, têm o prazer de prejudicar outras que eles nem conhecem, né? Então nós estamos ligados, tudo isso está na palavra de Deus, isso não é algo que está escondido, pelo contrário, está revelado na palavra de Deus. E nós precisamos estar alerta. É por isso que eu sempre vou convidar você aqui nesse canal a você pegar a sua Bíblia e estudar. Porque a gente vê muitas pessoas, inclusive pastores, ensinando coisas que não é verdade. E as pessoas acreditam. Sabe por que elas acreditam? Porque elas não pegam a palavra de Deus para ler. Pessoas ensinando heresias, pessoas colocando coisas que não existem dentro da palavra de Deus e afirmando e querendo provar que aquilo é real. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para nós compreendermos por nós mesmos aquilo que nós estamos aprendendo. E o Senhor está dizendo assim, olha meus filhos, nos últimos dias vocês vão se deparar com esse tipo de pessoas. Tenha cuidado. A palavra de Deus até diz, afaste dessas pessoas. Pessoas malignas, pessoas que não querem o bem dos outros, pessoas egoístas, pessoas invejosas. Não é que para a gente afastar de ódio, não. A palavra de Deus diz assim, não ande com essas pessoas. Ore por elas, sirva a elas, mas não se misture, não ande. Se elas não querem mudar, não ande com essas pessoas, porque essas pessoas só vão nos trazer mal. Quantas pessoas que nós vimos que entram na vida dos outros, gente, para fazer mal. Quantas notícias ruins que a gente tem visto no jornal. Agora virou uma febre de bolo envenenado, né? Bombons envenenados, matando crianças, matando jovens, matando pessoas que, gente, por um simples gesto, recebe aquele alimento e come com toda a confiança e aquela pessoa morre. Isso é profético, está aqui na palavra de Deus. Nós precisamos andar mais com Deus, nós precisamos buscar mais a Deus. Não é que nós vamos estar sempre... Nós precisamos andar mais ligados com aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos buscar na palavra de Deus aquilo que Deus nos orienta a fazer. E nós precisamos orar para que Deus se compadeça de nós e nos livre, nos guarde desse tipo de pessoa que existe em todo lugar. E às vezes a gente olha no jornal, acha que, nossa, lá aconteceu isso. Às vezes tão pertinho de nós, do nosso lado, tem pessoas querendo fazer o nosso mal. Nós precisamos orar pedindo a Deus, Senhor, nos proteja, nos livre desse tipo de pessoa e orar por essas pessoas para que o Espírito Santo converta o coração dessas pessoas, para que essas pessoas se arrependam, se convertam e voltem ao Senhor. Hoje eu quero te convidar mais uma vez e todos os dias eu vou estar te convidando. Abra a palavra do Senhor. Leia, estude a palavra do Senhor com oração. Não fique enganado, não se deixe enganar pelas coisas do mundo, pelas aparências. Tudo isso é ilusão, tudo isso vai se perder, tudo isso vai acabar. E eu convido a você a beber da fonte pura, de uma fonte que é inesgotável, de uma fonte que cura, de uma fonte que sacia a nossa sede, que é a palavra do Senhor. Por isso eu te peço, busque a Deus, abra a palavra de Deus e você vai encontrar o maior tesouro. Uma ótima noite ou um ótimo dia e fique com Deus.